Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, né, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero trazer para a nossa meditação aqui hoje, 2 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo de número 3 ao diante. Ação de graças de Paulo pela consolação que Deus lhe concedeu. E ele começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, né, começa adorando a Deus e dizendo, né, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Esse é o Deus a qual, né, nós servimos. O Deus da misericórdia e o Deus da consolação. É o Deus a qual, independente do que nós estejamos passando, nós podemos encontrar nele, né, consolo e conforto para nossas almas. E o apóstolo Paulo diz aqui que ele é o que nos consola em todas as nossas tribulações. O cristão, ele não tem uma vida, né, só de alegria, só de regozijo o tempo inteiro, né? O cristão, ele tem seus momentos, né, também de dificuldades. Mas só que com uma diferença, nós temos um Deus que está conosco nesses momentos. Nós não passamos sozinhos nesses momentos. Nós temos um Deus a qual nós podemos encontrar conforto e consolo nele. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós passamos certas coisas na nossa vida. Mas, ao decorrer do tempo, às vezes nós nos deparamos com pessoas que estão também passando o mesmo processo. Aí nós vamos entender a maneira do nosso Deus trabalhar. Porque assim como nós recebemos aquela consolação da parte de Deus naquele momento, agora também nós podemos ser instrumentos usados por Deus na vida dessas pessoas, para consolar também essas pessoas com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus, ele permite nós passar adversidade, mas com ele nos traz a experiência, e através dessa experiência nós podemos ajudar outras pessoas a conhecer o Deus que nos confortou naquele momento. Isso que o apóstolo Paulo tá dizendo aqui, né? Que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. E decorrendo ao texto aqui, nós vemos que no versículo de número 8, Paulo vai fazer menção sobre as tribulações que sobreveem na vida dele lá na Ásia. E nós sabemos que não foram poucas. Paulo sofreu muitas coisas, muitos riscos de morte, sofreu açoites, sofreu perseguições de todas as maneiras. E ele diz para aqueles irmãos, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ele vai dizer aqui que as tribulações que ele passou foi tão grande que ele achou que ele não ia suportar. Ele chegou a ficar com desespero. Aí no versículo de número 9, ele vai dizer que já em nós mesmo tínhamos sentença de morte, ou seja, ele estava para morrer, a sentença dele era de morte, né? Ele estava correndo risco de morte ali na Ásia. Só que ele traz aqui na segunda parte do versículo, dizendo assim, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos.
O que Paulo estava querendo ensinar aqui? Que ele chegou a ficar desesperado, sim. Ele achou que ele não ia suportar, sim. Ele sofreu risco de morte, sim. Só que ele olhou para aquele problema dele de um ângulo que ele viu que o Deus que ele servia era muito maior que aquele problema, era muito maior que aquela aflição. Ele disse assim: olha, eu passei tudo isso, eu estava até sentenciado à morte, só que eu pus a minha confiança em um Deus que ressuscita dos mortos. Olha que coisa gloriosa. Esse é o Deus de consolo, é o Deus que nos mostra os nossos problemas de outro ângulo e mostra a grandiosidade do seu poder, né? Ele nos consola de uma maneira quando nós olhamos para ele, contamos nosso problema, os nossos problemas passam a ficar pequenininho perto do Deus tão grande a qual nós servimos. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo sofrendo perseguições, sofrendo todos os tipos, né, de tribulações. Mas ele viu em Deus um consolo tão grande, né? A ponto dele dizer: não, mas eu sirvo a um Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. E ainda colocou a sua confiança um pouco mais além. Ele disse, né? Deus me livrou da morte, vai livrar e vai livrar ainda. Ou seja, ele sabia que a vida dele estava posta na mão desse Deus misericordioso e consolador. E isso trouxe para a vida de Paulo, né, um conforto. E muitas das vezes nós queremos temer as tribulações que nós passamos, né? Mas isso me traz à memória um versículo que está lá em Isaías, capítulo de número 51, versículo de número 12, onde a palavra do Senhor diz assim: Eu mesmo sou o Deus que te consola. Quem és tu para que temas o homem mortal, ou o filho do homem que se tornará enfermo? Aqui Deus falando com o seu povo que ele mesmo era o Deus que ia os consolar. O nosso Deus é o Deus que nos consola, e ele diz para nós não temer o homem, né? Não temer o homem que é mortal, que se tornará enfermo, que vai para o pó da terra. Mas a nossa confiança, nosso temor tem que estar em Deus. Tem que estar no Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que ele deixou a sua palavra para nos trazer conforto, para nos trazer consolo também. E nós vemos isso lá em Salmo 119, a partir do versículo de número 49. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te da palavra dada a teu servo, no qual me fizeste esperar. Isto é, a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Então nós podemos encontrar também consolo da parte de Deus na sua palavra, quando nós trazemos, né, a nossa memória todas as coisas que Deus nos prometeu. Deus prometeu que ele não nos deixaria órfãos, que ele não nos deixaria só, que ele estaria conosco todos os dias. Deus nos prometeu, né, que nos levaria para morar com ele na eternidade. O Senhor diz para nós não temer, né? Que ele está conosco, ele disse que ele iria à nossa frente, que ele despedaçaria, né, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. O nosso Deus, ele nos trouxe muitas palavras de conforto para a nossa vida. Então, quando nós estamos sentindo desesperado, quando nós estamos sentindo fadigado, primeira coisa que nós devemos fazer, buscar na palavra do Senhor, porque ela vai nos trazer conforto, consolo. Ela vai nos mostrar quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus subiu ao céu, mas ele disse assim para nós: eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar, né, um outro Consolador. Ele é tão maravilhoso que ele deixou um outro Deus aqui, o Deus Espírito Santo, Consolador, que é o que também nos ajuda nas nossas fraquezas, que é o que nos ajuda, né, a interceder, que nos ajuda a caminhar, o Espírito Santo. Então eu quero deixar para você essa meditação hoje.
Eu não sei o que é que você está passando na sua vida, mas que você venha encontrar conforto na palavra de Deus, você venha encontrar conforto em Deus, né? Que você venha se lembrar que você não está só, que o Espírito Santo está com você e que através dessa tribulação que você está passando, que você venha poder também consolar outras pessoas com o mesmo consolo que Deus está entregando para você nessa manhã de hoje. O versículo de número 11 aqui do capítulo que eu estava lendo de 1 Coríntios, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, que Paulo... a palavra do Senhor diz assim, ajudando também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas foi feita, por muitos também sejam dado graça ao nosso respeito. Ele vai falar aqui, né, para os irmãos ajudar em oração. Outra maneira de nós confortar os nossos irmãos, muitas vezes nós não podemos ajudar, né, mas tem uma ajuda que todo cristão, ele pode estar dando um para com os outros, é a oração, né? Se você está vendo seu irmão atribulado, passando por provas, você não sabe, né, como ajudar. Se você orar para ele, você vai estar fazendo grande ajuda na vida do seu irmão. E assim todos nós podemos ser, né, consolados por Deus até nós chegar no céu, até nós estarmos juntinho com ele. Que você venha ser abençoado nesse dia de hoje, mais uma vez. Em nome de Jesus.